Obviamente que se especula que existe um interesse em que esta empresa de pilotos, esta empresa de helicópteros, seja cedida a privados. E mais uma vez temos outra vez os privados a trabalhar para o Estado e o Estado a pagar. A falta de pilotos para operar os helicópteros Kamov suscitou em março a abertura de um concurso para a contratação de novos elementos. Há pelo menos 3.600 edifícios em Portugal que podem sofrer inundações. A maioria está situada em zonas problemáticas das cidades de Lisboa, Oeiras, Porto e Coimbra. A listagem destes edifícios resulta de um projeto de cartografia de zonas de risco feito pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e financiado pela Associação Portuguesa de Seguradores. Depois de terem pago nos últimos 8 anos cerca de 320 milhões de euros em indemnizações por causa de danos causados pelas tempestades, os seguradores podem agora avaliar com detalhe os riscos que correm os edifícios situados em zonas críticas. Um levantamento que é válido não apenas para o imediato, mas que também prevê riscos a que estão sujeitos os edifícios até a final do século. A casa desenhada por Sotomora para acolher a Casa do Cinema vai ser leiloada em asta pública esta quarta-feira. A autarquia espera arrecadar pelo menos 1.580.000 euros com este leilão. O edifício está situado na Foz, é desenhado pelo arquiteto Sotomora, tinha como objetivo acolher o espólio de Manuel de Oliveira, mas desde que foi concluído há 11 anos nunca foi usado. Tomada a decisão de albergar o cineasta em Serralves, a autarquia, agora liderada pelo independente Rui Moreira, decidiu-se pela venda. Uma das frações do edifício tem como base de licitação 1.140.000 euros. A segunda fração está avaliada em 568.000. As astas públicas têm início às 10h30 no edifício municipal, situada na Rua do Bolhão. Vender uma casa está a demorar menos tempo. São precisos, em média, 14 meses contra os 16 do ano passado. É pelo menos isso que dizem as estatísticas do portal Imovirtual. Também o tempo médio que demora a arrendar uma casa desceu. É agora de 4 meses, menos um que no trimestre anterior. Quer isto dizer que o mercado imobiliário continua a mostrar sinais de recuperação. Prova disto é o aumento das empresas de mediação imobiliária. Depois de 3 anos em queda, entre abril do ano passado e março deste ano, foram criadas mais 812 mediadoras imobiliárias. São atualmente mais de 3.300. É convidado deste Diário da Manhã Hugo Silva, especialista em imobiliário. Muito bom dia, obrigada pela presença. Quero dizer então que finalmente, e agora de forma muito efetiva, com dados que provam isso, o mercado imobiliário está a recuperar. Está. Efetivamente, aliás, a notícia de que as imobiliárias estão a aumentar, o número de imobiliárias, é exatamente prova disso. Porque enquanto tivemos um período de cerca de 2 anos, 3 anos, em que o número de imobiliárias ia diminuindo, ou seja, o número de imobiliárias que abria face ao número que fechava ou por outra, o número que fechava era superior ao número que abria. Neste momento é exatamente o inverso. As que estão no mercado estão a consolidar, estão a crescer. Prova disso é as grandes redes imobiliárias. Mas são essas também as que estão a aumentar, não é? O que está a aumentar não é o número de novas agências, apesar de também aumentar, mas o número de novas dependências dentro da mesma agência. Exatamente. As grandes redes estão neste momento já a querer crescer o número de agências, ou seja, há uma grande rede que só este ano já abriu mais 30 lojas dessa mesma rede. Isso prova que está a apostar novamente na abertura de novas lojas, em novas localizações essas que durante um período de tempo não era possível porque não havia procura, ou a oferta era também muita e a procura era pouca, e então teve que haver essa diminuição. Hoje já não. Hoje há uma confiança diferente, quer dos investidores na área do imobiliário, e aí já se abre mais imobiliários, já estamos mais confiantes, há mais procura, tudo isso origina mais imobiliárias. Essa alteração de comportamentos tem muito que ver também com quem quer vender uma casa, não é? Quais é que são os cuidados? Imagina, eu quero vender uma casa nesta altura. Já sei que demora menos tempo, mas isso acontece também porque o mercado mudou. Os vendedores estão com uma atitude absolutamente diferente. O que é que conta nesta altura para vender uma casa? Bem,
falando em quem quer vender, iniciando um processo de venda, primeiro tem que se falar com o profissional certo e acho que isso é uma grande diferença do imobiliário hoje em dia. Antigamente as pessoas pura e simplesmente colocavam uma placa na janela e dizia vende e põem o contacto e depois as pessoas iam comprando. Hoje em dia isso já não existe praticamente. Esse tipo de fenómeno já não existe. As pessoas já consultam as imobiliárias e procuram o melhor angariador imobiliário ou o melhor profissional daquela área de residência ou de intervenção daquele imóvel, pode não ser residência, pode ser investimento, procuram o melhor e tentam se aconselhar da melhor forma. Como? Procurando obter o melhor preço e obviamente que... Como é que isso se consegue? É porque a casa para mim pode ter um valor, não é? Mas depois para o mercado tem outro. Pronto, os profissionais da área do imobiliário evoluíram nessa ordem. Ou seja, cada vez mais os profissionais têm formação de avaliação de imóveis, de estudos de mercado, são apresentados normalmente, quando é para colocar a casa à venda, é apresentado um estudo de mercado com base em imóveis que são vendidos e imóveis que estão à venda, porque a população em geral normalmente só tem acesso, eventualmente nestes portais, como o Imóvel Virtual e os sites, tem acesso a quê? A imóveis que estão para venda. Mas os imóveis que estão para venda, como disse, estão para venda, não nos servem a nós absolutamente nada. De referência, porque eu posso querer pelo meu imóvel 1 milhão de euros e ele na realidade valer 50 mil euros. É preciso adaptar aí, É preciso não é? adaptar, é preciso chegar à frente do cliente que quer vender ou do proprietário que quer vender e explicar-lhe, olha, como pode perceber o seu imóvel nesta fase do mercado e ainda, apesar de já estarmos a recuperar alguma coisa, os valores ainda não estão a subir. Estão sim a manter, estamos a consolidar esta área de mercado que sofreu grandes alterações nos últimos 3 anos, mas os valores ainda não estão a aumentar. Acreditamos que sim, dentro de 2 anos, provavelmente os preços vão começar a aumentar, pelo menos eu acredito nisso, eu sou um otimista por natureza, mas nós temos é que explicar ao proprietário e o proprietário também aceita. Nisso os mídias têm feito um bom trabalho, que é ter avisado os proprietários, a vossa casa vale menos, vale menos, vale menos. E é mais fácil. Nós explicamos ao cliente é que foram vendidas 3, 4, 5 casas naquela zona nos últimos 6 meses por um valor e que se não for àquele preço não vai conseguir vender. Mas depois isso é muito bonito tudo em termos de negócio. Mas imagina, é uma casa onde eu vi crescer os meus filhos, onde passei imensas situações emocionais. Como é que eu consigo vender a casa a um valor tão baixo, quando para mim significa tão baixo? Essa é a parte mais difícil do processo. Ou seja, nós tentamos, consultores imobiliários e quem está na área do imobiliário, também tem que pensar ou tem que um bocadinho vender esta ideia, porque isto é um negócio de pessoas para pessoas. E nós temos que vender um pouco a ideia de que a pessoa vai viver novas sensações numa nova casa, numa nova zona, que se enquadra mais. E aquilo que nós tentamos além da oportunidade de negócio que neste momento está no mercado, que é não sou só eu que vendo a minha casa mais em conta, é também eu vou comprar uma casa melhor, muito mais em conta do que aquilo que estava ou aquilo que eu preciso agora, não é? Exatamente. E depois também, ainda ontem estava a mostrar uma casa a um cliente e nós fomos ver. A casa hoje é avaliada em 140 mil euros. Há 4 anos, 5 anos atrás valia 240 mil euros. O cliente deixa de ter o amor. Sim, deixa de ter o amor pelaquela casa onde já teve 2 filhos gêmeos. Curiosamente aconteceu ontem, quer dizer, teve os 2 filhos são gêmeos naquela casa, mas se calhar vai para uma moradia numa zona melhor, com jardim. Mas se calhar depois também vai perder dinheiro, não é? Mas vai recuperar na compra. Recupera sempre na compra? Sim, mas recupera porque o mercado imobiliário, como se está a ver, está a melhorar. E quando melhora, a oferta hoje é um pouco inferior àquilo que era há 6 meses atrás. Quando eu penso em pôr a minha casa à venda, também tenho que pensar que tenho que satisfazer algumas exigências do mercado, não é? Se eu não tenho a minha casa em condições, se precisa de uma pintura, se precisa de portas novas ou caixilharia nova, tenho que ter atenção também a isso para depois poder rentabilizar na altura da compra? Sim. Da venda, neste caso, para mim. Sim. É essencial melhorar a minha casa para fazê-la diferenciar-se das outras? Não. Sinceramente, nesta fase, eu até acho que não. Porquê? Porque o valor de investimento que nós vamos colocar em colocar um chão melhor, em colocar uma porta, em colocar uma janela, não vai recuperar aquilo que eu investi. Ou seja, vai só melhorar uma coisa, a velocidade em que eu vou vender a casa. Porque no mercado aparece uma casa que está em melhores condições do que a vizinha do lado, então eu vou comprar ao mesmo preço.
Não é? Ao mesmo preço está melhor, eu compro aquela. E essa comparação também é feita pelos agentes imobiliários, não é? Claro E é isso que é essencial. Sim, nós comparamos, ok, foi vendido uma de 100 mil euros que tinha portas normais, se a senhora colocar uma, se tem essas portas melhores, coloca por 100. Porque eu até gosto mais, não é? Exatamente, vai vender mais rápido. Por exemplo, se eu puser a minha casa, eu tenho duas casas, imaginemos. Isso faria de mim um alvo possível para o Estado. Imagina, eu tenho dois imóveis. Tenho um à venda há um ano. Sim. E vou colocar outro à venda agora. Qual é o mais rápido de vender? À partida ou mais recente. Porquê? Porquê? Eu já ia fazer a pergunta e a resposta. Porque o mercado, neste momento, o comprador está muito atento. As pessoas demoram. Quem anda a comprar não compra já tanto por impulso, demora 2, 3 meses a ver. E então já começa a conhecer aquilo que está para venda. E então, o que é que se sente? Quando entra um imóvel novo, ele sente que é aquela oportunidade. E então, esta média diminuiu. Por exemplo, esta média que nós estávamos a falar no início da entrevista, em que baixou de 16 para 14 meses, tem a ver um bocadinho com isto. Continua a haver imóveis que estão à venda há 4 anos. Mas o que acontece é que o novo imóvel que entra no mercado começa a ser ainda mais apetecível. E então, às vezes, numa semana, 2 semanas, 3 semanas, rapidamente se vende o imóvel. Porque entra no mercado, entra a um preço competitivo, está em boas condições, os consultores imobiliários e as mediadoras estão cada vez mais preparadas para isto e normalmente já têm carteira clientes compradores para aquele imóvel, desde que o preço seja ajustado ao mercado, e então a venda faz normalmente. E depois os bancos também já têm outra atitude, não é? Porque os spreads estão a baixar e a banca quer emprestar novamente dinheiro. Exatamente. Isso é uma evolução. Eu trabalho diretamente com muitos bancos e tenho vindo a ser cada vez mais crescendo esse aumento de interesse. Cada vez mais me chamam aos bancos e dizem-me, Hugo, não é só vender as nossas casas da banca, nós também já queremos emprestar dinheiro. Porque houve essa tendência, não é? De querer resolver essa situação. Sim, que os bancos eram então digam, tragam as vossas propostas de crédito, tragam os vossos clientes para aqui para nós analisarmos. Continuamos criteriosos, continuamos exigentes, o cliente tem que ter uma boa capacidade de compra na mesma, com um rácio normalmente 30% da sua capacidade total, mas já estão com vontade de emprestar. Isso altera totalmente o sistema, porque quando o banco injeta dinheiro no mercado, torna-se muito mais fácil para quem quer comprar, mas também para quem quer vender e mudar por variedíssimas situações. Hugo Silva, obrigada pela sua presença, pelas suas explicações neste Diário da Manhã. Bom dia. Obrigado. Bom dia. 8h33. O Primeiro-Ministro acredita que não defraudou os portugueses. No discurso dos 40 anos do PSD, ontem no Porto, Pedro Passos Coelho afirmou que o PSD resgatou Portugal da bancarrota. Quando há 3 anos atrás assumi funções como Primeiro-Ministro em Portugal, sem dúvida nenhuma, os portugueses